Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, tá? A nossa aula hoje vai ser sobre os princípios fundamentais, os princípios básicos de contagem. Esse é um conteúdo matemático bastante interessante, porque ele seria uma introdução para depois nós estudarmos probabilidade e em seguida estudar estatística, tá? Isso ocorre tanto na matemática do ensino médio quanto na matemática do ensino superior, tá? Então, até quem faz computação, quem faz contábeis, quem faz outros tipos de ciências exatas, não necessariamente matemática, precisa entender um pouco dos princípios básicos de contagem para que consigamos atingir uma maturidade para resolver alguns problemas bem complexos que envolvem possibilidades diferentes, tá? Então, o princípio básico de contagem ele surge pelo seguinte: primeiro, que tudo na nossa vida é baseado, na maioria dos casos, é baseado em estimativas que nós fazemos. Então a gente sempre tenta pensar de maneira a solucionar problemas. Quem está jogando pensa o que eu devo fazer, qual vai ser as melhores possibilidades que eu tenho. Se eu fizer isso, o que vai acontecer com aquilo? As meninas, quando vão fazer alguma coisa relacionada à maquiagem ou escolher roupa, por exemplo, tende sempre a pensar de maneira coerente com o princípio básico de contagem. Então vocês vão ver essas relações. Claro que na vida cotidiana a gente não pensa exatamente como se fosse um problema matemático, mas basicamente é isso que nós fazemos quando nós queremos fazer uma coisa de uma determinada maneira e aplicar isso no nosso cotidiano, tá? Mas, claro, a gente não pensa, olha, eu vou resolver essa conta louca aqui para saber quais são as possibilidades que eu tenho. A gente não faz assim, né? Mas, intuitivamente, é isso que a gente acaba fazendo. O princípio fundamental da contagem, os princípios básicos, né? O início aí, ele vai se dividir em umas três categorias que nós vamos abordar hoje, tá? Que é o princípio da adição, o princípio da multiplicação, também conhecido como princípio fundamental da contagem, e os arranjos com repetições, tá? O basicão a gente vai ver hoje. Depois a gente vai ver outras fórmulas um pouco mais complexas, pois apesar de que o princípio básico dá para resolver problemas muito complexos, o ideal é a gente simplificar problemas complexos com fórmulas, né, com expressões, com organizações diferentes, matematicamente diferentes, que vão dar uma melhor abordagem ou simplificar muito o cálculo, tá? Então, no princípio da adição, a gente tem o seguinte, ó: sejam A e B conjuntos finitos e disjuntos. E disjuntos significa o quê? Significa que A é diferente de B e, desse caso aqui, A e B, né, a intersecção de A com B, ela é vazia, tá? Eu nem preciso escrever isso aqui, basta escrever que a intersecção de A e B é vazia. O que significa isso? É que um elemento não o elemento de A não é elemento de B, eles não possuem elementos em comum. Imagina que o conjunto A seja o conjunto de camisetas e o B seja o conjunto de tênis. O conjunto de tênis não tem nada a ver com o conjunto de camisetas, tá? Então, basicamente é isso. Ó, se o número de elementos de A, que é representado por essa expressãozinha aqui, ó, é o número de opções para escolher um elemento de A, e NB é o número de opções para se escolher um elemento de B, então o número de opções para escolher o único elemento da união A com B é a soma dos elementos de A mais elementos de B. Vamos ver como que se aplica essa questão da soma. Da escola a casa do Pedro, há 2 caminhos que passam pelo parque principal da cidade. Há também 3 caminhos da escola à sua casa, que não passam por esse parque. Então imagina aqui, ó. Aqui é a casa do Pedro, tá? Isso aqui é a casa do Pedro. E imagina que aqui, esse prédio aqui seja a escola do Pedro, né? Ele estuda no 2º ano, né? Pedro é um carinha legal. Então imagina o seguinte, ó. Existe um parque, né? O parque principal. Existe a Praça Duque, né? Não, aqui é a Duque. Então, existem 2 caminhos que Pedro pode ir para a escola passando pela Duque, tá? E existem 3 caminhos em que ele pode ir direto para a escola que não passam pela Duque, tá?
Existem 2 que passam, existem 3 que não passam. Aí a pergunta é o seguinte, ó. Como que... Qual seria o total de caminhos que Pedro poderia escolher para ir para a escola? No caso aqui, são 2 que passam pelo parque e 3 que não passam. No caso aqui, são 5 opções no final das contas. Por que eu estou relacionando dessa maneira? Porque observem que o caminho que vai para a escola através do parque não tem nada a ver com o caminho que vai para a escola sem ser pelo parque. Porque se tivesse alguma coisa em comum, ou você não passaria nunca pelo parque, ou você sempre passaria pelo parque. Então são afirmações diferentes. O conjunto A e o B, eles não possuem nenhuma intimidade, vamos colocar assim, nenhum elemento comum para que eu possa relacioná-los de maneira direta. Então, esse tipo de problema a gente resolve somando, tá? Somando aí os valores. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos ver agora um segundo exemplo, que é o princípio da multiplicação, ou o princípio fundamental da contagem. E mais especificamente, pessoal, vocês vão encontrar essa palavrinha aqui, ou melhor, essa expressão, princípio fundamental da contagem, de maneira mais específica do que princípio da multiplicação, tá? Muitos materiais trabalham mais com o princípio fundamental da contagem do que o termo princípio da multiplicação. Mas vamos entender o que diz ele, continua com os mesmos argumentos. A e B são conjuntos, só que a diferença agora é esses aqui não possuem nada em comum. Agora aqui ele não fala isso, só são conjuntos finitos, ou seja, existe um número limitado de elementos. Pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 10, 20 elementos. Isso não pode ser infinito, tá? Pode ser uma quantidade absurdamente alta de elementos, como 7 bilhões, por exemplo, igual o planeta Terra tem de pessoas mais ou menos, tá? Mas não pode ultrapassar o caso em que ele é finito, ou seja, não pode ser infinito. Vamos para o segundo ponto. Novamente com os mesmos argumentos. NA vai ser o número de A e NB os números de elementos de B, tá? Então, os números de opções para formar o par ordenado AB, com A pertencente a A e B pertencente ao conjunto B, é a multiplicação. Em outras palavras, vamos pensar no seguinte, o João, né, João, tem 7 camisas sociais e 5 gravatas, né? Porque o João gosta de andar bem vestido. Então, como que João, na verdade, poderia se vestir, certo? Usando aqui as camisetas sociais dele, as camisas sociais, que é aquela cheia de botão, né? Com quantas camisas diferentes ele pode se vestir? Levando em consideração que ele tem 7 camisas diferentes, tá? E 5 gravatas diferentes. Então você tem que pensar no seguinte: quando o João vai se vestir, ele pode, por exemplo, ele tem a camisa 1, a camisa 2, a camisa 3, até chegar na última camisa, que é a camisa 7. E ele vai ter a gravata 1, a gravata 2, a gravata 3, e a gravata 4 e a gravata 5. Aí você tem que pensar no seguinte, se o João escolher, por exemplo, a primeira camisa, ele pode escolher 5 gravatas diferentes para poder utilizar com essa mesma camisa. Ou seja, só com a camisa 1 ele tem 5 opções, tá? Com a camisa 2 ele pode escolher 5 gravatas diferentes. Então para a camisa 2 ele também tem mais 5 opções. Para a gravata 3 mais 5, para a gravata 4, 5, até chegar na 7ª. Ou seja, se você observar, em termos de camisa ele tem 7 opções, em termos de gravata 5. Então um total de 35 opções se você somar todas as opções diferentes que ele tem. Tá bom? Então o João, ele sai tranquilo dessa, porque basta ele escolher aí a que combina melhor com a camiseta que ele vai utilizar. Tranquilo, pessoal? Então, o princípio multiplicativo, ele não exclui possibilidades, pois eles não são disjuntos. Na verdade, ele junta as possibilidades em pares ordenados. Aqui você não junta os pares ordenados, você simplesmente soma os resultados. No princípio fundamental da contagem, você tenta montar os pares de opções, tá? No caso, os pares de opções são uma camisa e uma gravata. Não confunda. Na prática, João só vai vestir uma camisa e uma gravata. Mas em termos conceituais, em termos de escolha, ele pode escolher 35 ou 7 camisas
e 5 opções pré-gravadas. Na vida real, no final de tudo, ele só vai escolher uma de cada. Mas em termos de opções, ele possui 7 de uma, 5 da outra, ou seja, são um total de 35 combinações de roupa, né, diferentes. E por último, vamos pensar no seguinte: o que seria esse arranjo com repetição, tá? Seria basicamente o seguinte: seja A, aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro, até o n-ésimo elemento, tá bom? Um conjunto com n elementos. Dado o número natural P, esse Pzinho aqui, nós vamos chamar arranjo de n elementos tomados P a P a cada sequência de elementos de P elementos escolhido dos n elementos de A. Em outras palavras, significa o seguinte: eu tenho, por exemplo, um conjunto com 10 elementos. Se eu quiser combinar, por exemplo, 5 deles, como que eu faço essa combinação entre 5 elementos? Ou, se você preferir, poderíamos pensar na seguinte questão: lá no QI, no segundo ano, fizesse uma votação para ver quem ia ser o líder da sala. Vamos supor que 5 pessoas se candidatassem, mas ia ter o líder da sala e o vice-líder. Então, se tem 5 opções, a pergunta é: quantas combinações de líder e vice-líder a gente poderia ter? Então, a gente teria aqui como organizar essas ideias partindo deste princípio, que é o princípio multiplicativo, tá? Usando, claro, a questão do arranjo e não a questão da multiplicação em si, apesar que no final das contas vai ter multiplicação. Mas vamos pensar agora no seguinte, ó. Tratando-se de sequências, 2 arranjos são iguais se eles possuem o mesmo número de elementos e na mesma ordem. Assim, se eu tenho 7, 1, 7 igual a x, y, z, então x tem que ser igual a 7. Né? Isso aqui é algo que a gente já vem estudando bastante sobre o equilíbrio, né? E a comparação de elementos em matrizes, em vetores, em par ordenado, em ternas. Nesse caso aqui são ternas ordenadas, né? Porque nós temos 3 elementos, então são ternas ordenadas, tá? Então, se por exemplo, se eu tenho dois pares ordenados diferentes, então os elementos estão ou são diferentes em si, ou tem ordem diferente. No caso aqui, ó, 7 e 1 não é a mesma coisa que 1 e 7, tá? A ordem é importante quando se trabalha com pares ordenados e principalmente quando se trabalha com arranjos, tá? Então aqui nós temos os arranjos com repetição. A definição é o seguinte, ó, o número de arranjos com P elementos escolhidos entre os n elementos é dado pelo produto de P fatores, todos iguais a n. Isto é, quando a gente vai resolver isso, a gente vai resolver uma potência, tá? E vocês vão entender melhor aqui. Eu particularmente não uso essa fórmula, essa regra. Eu prefiro utilizar porque é mais simples. Eu prefiro utilizar o princípio fundamental da contagem. Vocês vão entender por quê. Porque no final das contas, ambas são a mesma coisa. A diferença o princípio fundamental da contagem ele é mais amplo. Ele leva em consideração elementos, tá? Com valores diferentes. O arranjo com repetição, ele é um arranjo que leva em consideração que sempre vai se repetir a mesma quantidade de elementos. Por exemplo, o total de siglas que contém 3 letras é dado por... Então vamos lá, primeira questão que na língua portuguesa nós temos 26 letras no alfabeto, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Então significa dizer que as siglas que eu posso formar por exemplo, AB, por exemplo, C, até chegar no final do alfabeto e assim por diante. Então eu posso, para cada uma posição de letras, colocar quaisquer uma das 26 letras. No caso, eu tenho aqui 26 vezes 26 vezes 26, que é o mesmo princípio fundamental da contagem, só que ele vai repetir os valores, tá? Então, com letras repetidas, aí geralmente a gente dá um nome mais bonitinho, um arranjo com repetição. Porém, eu prefiro continuar utilizando essa regra aqui. Vocês vão entender melhor nos exemplos, tá? Vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. O primeiro exemplo, ele diz o seguinte para a gente, ó. De quantas maneiras 6 pessoas podem sentar-se num banco de 6 lugares, de modo que 2 fiquem sempre juntas em qualquer ordem, tá? Então, vamos pensar no seguinte, tá? Nós vamos pensar assim... Nesse problema aqui, nós temos assim, ó, nós temos 6 lugares, vamos colocar assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto
e sexto lugar. Só que nesse caso aqui, duas pessoas sempre vão ficar juntas. Vamos colocar como se fosse letras do alfabeto, por exemplo. A, B, C, D, E, F, tá? Então essa aqui seria uma configuração. Uma outra configuração, vamos dizer que o A e o B, eles são namorados e querem ficar juntos, tá? Sempre juntos. Então como que a gente poderia organizar isso? Na verdade, se você observar como esses dois aqui sempre ficam juntos, independentemente da posição, por exemplo, se a gente organizasse nesse formato aqui, ó. Se a gente organizasse assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor, por exemplo, que o A se sente aqui. Então o B vai se sentar aqui, né? Então, vamos lá, C, D, E e F, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas só para a gente ter um exemplo. Então observe que independentemente da posição, eles sempre vão estar o quê? Vão estar juntos e, portanto, por eles estarem juntos, a gente pode considerar que eles são uma única pessoa, tá? Então o que vai acontecer? Simples. Basta a gente observar aqui. Para a primeira posição, nós vamos colocar uma pessoa, né? Mas existem quantas possibilidades para a primeira opção? Como são 6 pessoas, e na verdade nós estamos considerando o A e o B como sendo uma única, então são 5 pessoas. Então sentou uma pessoa aqui, tem 5 possibilidades para sentarem. Na segunda posição, existe, como uma já sentou aqui, então vão sobrar 4 pessoas que podem se sentar no segundo assento. No terceiro assento, podem se sentar 3 pessoas, tá? E em cada assento vai diminuindo a possibilidade da quantidade de pessoas que vão sentar. Lembrando, pessoal, que em pelo menos um desses lugares aqui, na verdade, ele representa 2 lugares, tá bom? Isso por quê? Porque existe a possibilidade sempre a possibilidade do A e do B estarem sentando-se juntos, tá? Então, é só resolver essa continha aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é o quê? Que é o princípio fundamental da contagem. Nós vamos organizando os valores e depois a gente multiplica, ó. 5 vezes 4 dá 20, tá? 3 vezes 2 dá 6. 20 vezes 6, 120 possibilidades, tá bom? Só que aqui tem um detalhe muito importante, tá? O A pode se sentar assim, o A e o B, mas o B pode se sentar na frente, né? Pode sentar B e A. Ou seja, todas essas possibilidades aqui, eu poderia trocar a ordem. Então, ficaria B e A. Portanto, o resultado final vai ficar o seguinte, ó. O número de possibilidades vai ser igual a 2 vezes 120, porque que é igual a 240, porque não necessariamente o A precisa ficar sentando na frente, ele pode sentar atrás do B, né? Logo após o B ele pode se sentar. Então existe o dobro de possibilidades. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Agora vamos lá fazer o próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte, ó, um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem posar para a foto, tá? Então vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar que podemos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, vamos pensar assim. Deixa eu trocar aqui a cor. Nessa configuração aqui, a gente tem o seguinte. O pai pode sentar aqui na esquerda. Coloca-se os 4 filhos. E a mãe aqui na direita, tá? Ou a gente pode, né, pensar no seguinte. A mãe fica aqui na frente. E o pai lá no final. E os 4 filhos no meio, tá bom? Então, nós vamos pensar da seguinte maneira. Vamos resolver o primeiro caso, tá? E aí nós vamos perceber o seguinte. A quantidade de filhos que eles têm são 4. Então, para a primeira colocação aqui, para a primeira posição, nós temos 4 possibilidades de filhos. Não são os 4 que vão ficar aqui, tá, gente? Existem 4 possibilidades de preenchermos essa posição com uma das crianças, tá bom? Então, são 4 possibilidades. Aqui, são 3, né? Porque uma já ficou aqui.
Como um já ficou aqui, outro já ficou aqui, então vai diminuindo, ó, até chegar no 1. 4, 3, 2, 1. Então a gente vai preenchendo com as crianças aqui, devido à quantidade de posições, tá? Nesse caso, no segundo caso aqui, vai seguir o mesmo raciocínio, ó. 4, 3, 2, 1. Na primeira posição, eu posso colocar, eu tenho 4 possibilidades de criança diferentes. Coloquei uma aqui, então aqui vai sobrar 3 possibilidades ou 3 crianças diferentes para serem postas aqui. Coloquei mais uma aqui, então aqui sobram 2. E aqui só vai sobrar uma como possibilidade. Se vocês observarem, esse é o princípio multiplicativo. Ó. O princípio multiplicativo vai indicar para a gente que 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Se o pai estiver na esquerda e a mãe na direita, tem 24 possibilidades, tá? Então tem 24 possibilidades. Se a mãe estiver na esquerda e o pai na direita, também teremos 24 possibilidades. Então, qual que vai ser o resultado final, né? Isso aqui é interessante. Por quê? Porque se você fizer só o primeiro, você vai marcar a letra A e você vai errar, tá bom? Porque isso aqui envolve o princípio da adição, tá? Observem que, apesar dos números de crianças serem a mesma, a posição da mãe e do pai se invertem, tá? Então a gente vai ter que somar todas as possibilidades diferentes. Ou seja, a gente fez o princípio multiplicativo e depois nós vamos colocar o princípio aditivo, que é só somar. 48, tá? Então são 48 possibilidades no final das contas. Tomem cuidado com esse tipo de questão para vocês não acabarem marcando de forma afobada, tá? Por exemplo, a letra A, pois vocês têm que tentar sempre pensar qual é o número máximo possível de possibilidades, porque pode ser que existam mais. Mas tomem cuidado para não ficarem também muito motivados, sempre estar tentando encontrar mais possibilidades, porque às vezes não tem, tá? Às vezes é bem mais simples do que o exemplo aparenta, tá bom? E aí, pessoal? Dúvidas? É bem tranquilo, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar a aula agora, vocês vão fazer as atividades do plural e depois do intervalo a gente retorna, tá? Com a aula de física, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula do princípio fundamental da contagem. É bem simples assim mesmo, tá bom? Até mais, pessoal!